Então vamos começar a nossa aula 5 do mini curso Buy and Hold para iniciantes, com o título da aula Ativos para o longo prazo na renda variável. E antes de mostrar os ativos que eu separei aqui para mostrar para vocês que vão compor a nossa carteira de investimento durante a trajetória, é importante falar que para o investidor por longo prazo é essencial ter ativos geradores de renda, porque como eu disse nas aulas anteriores, é dessa renda que vamos viver no futuro. Então esse é um dos motivos que eu não tenho criptomoedas na minha carteira de investimento e também não tenho outras opções que não geram renda. Mas significa que eu não vou ter? Talvez um dia eu tenha, mas não vou ter para gerar renda, e sim como uma reserva de valor, uma reserva de emergência. Por exemplo, tem pessoas que investem em ouro, mas não investem em ouro para ganhar dinheiro, e sim investem em ouro para proteger um pouco do seu patrimônio, porque ouro é um metal precioso e é universal, assim como também é criptomoedas, às vezes por ela não ser centralizadas, também pode acabar sendo uma reserva de valor. Mas esse não é o foco aqui da aula, e sim eu vou mostrar para vocês ativos geradores de renda para compor a nossa carteira de renda variável. Eu separei aqui, acompanhe comigo por favor, aula 5, ativos para longo prazo na renda variável. E o primeiro ativo aqui que eu separei é ações. O que são ações? Ações são cotas, pedaços de uma empresa. Quando a empresa é aberta, seu patrimônio em diversas cotas, as ações, que são distribuídas a investidores que assim se tornam seus donos. Ao comprar uma ação, portanto, você também se torna dono da companhia. O segundo ativo que eu separei aqui é fundo imobiliário. O que é o fundo imobiliário? O fundo de investimento imobiliário é uma comunhão de recursos destinado à aplicação em empreendimentos imobiliários. O FII é constituído sob a forma de condomínio fechado, sendo dividido em cotas, que representam parcelas ideais do seu patrimônio. Esse fundo imobiliário aqui, dando um exemplo mais palpável para você entender, caso você não saiba. Por exemplo, existe fundos imobiliários de shoppings. Então, quando você compra uma cota daquele shopping, você se torna dono do imóvel, aquele imóvel que o shopping está hospedado. Então, quando você compra fundo imobiliário, você recebe aluguéis mensalmente. Quanto mais cotas daquele imóvel você tem, mais aluguel você recebe. E existe fundo imobiliário de tijolo, que é o que eu dei exemplo aqui, como de shoppings, como de lajes corporativas, como prédios de empresas, coisas assim. Mas também existe fundos de papel, que eu não invisto porque eu prefiro mesmo o de tijolo, mas existe o de papel, que é fundos de fundos. É fundo imobiliário que compra cotas de outro fundo imobiliário. E o terceiro ativo que eu separei aqui é ETF. O que é esse ETF? Exchange Traded Funds é um fundo de investimento negociado na bolsa de valores como se fosse uma ação. Um ETF também pode ser chamado de fundo de índice. A maioria dos ETF acompanham o índice, como um índice de ações ou índice de títulos. Então esse aqui é um ativo que tem algumas características diferentes do que eu citei anteriormente. Por exemplo, eu invisto no ETF chamado IVVB11. Esse ETF replica o índice do S&P 500, que é um índice que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Algumas características que diferenciam esse ETF de ação: ele não distribui dividendos. Poxa, mas você não acabou de falar, Lucas, que tem que gerar renda porque é dessa renda que a gente vai viver no futuro? Exatamente, mas eu tenho uma pequena parte de ETF por um motivo: dolarizar um pouco da minha carteira, fazer com que um pedaço da minha carteira acompanhe o dólar, porque quando as coisas estão indo mal aqui, o dólar está subindo, minha carteira não se desvaloriza tanto, porque tem uma parte dela que é dolarizada. E outra questão também é que ETF não distribui dividendos, porém é usado para reinvestir nele mesmo. Então, geralmente, uma característica desse ETF é se valorizar bastante, porque ao invés de ele pegar e distribuir dividendos, proventos a quem tem essas cotas, ele pega, reinveste nele mesmo, replica mais o índice e acaba se valorizando. Isso reflete no preço desse ETF. E o quarto ponto que eu separei aqui é reserva de oportunidade. Olha só, isso aqui é uma questão pessoal. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. O que seria isso? Não confunda reserva de oportunidade com reserva de emergência. Reserva de emergência, como eu falei na aula anterior, é para seus gastos emergenciais. Reserva de oportunidade é como se fosse um caixa que você tem, que é aplicado no mesmo lugar que você aplica a reserva de emergência, mas os dois são para funções diferentes. Reserva de oportunidade, diferente da reserva de emergência, ela é para você aproveitar oportunidades em que a bolsa está lá embaixo e conseguir comprar ativos por um preço menor. Então, na sua carteira de investimento, você pode sim ter um pouco em reserva de oportunidade, para quando acontecer eventos como esse que aconteceu aqui agora que estamos passando e a bolsa está lá embaixo, você possa pegar um pouco desse caixa e comprar por um preço bem menor, para quando a crise passar,
os seus investimentos se valorizar bastante, o que você pagou baratinho se valorizar, dobrar, triplicar. Eu não tinha nenhuma reserva de oportunidade quando chegamos aqui nessa pandemia, nunca concordei. Para mim, a ideia de investir mensalmente, não ficar guardando, sempre vai ser melhor. Então eu sempre prefiro essa opção. Tenho dinheiro para investir, já invisto, não fique esperando achar o momento certo. Mas vai de cada um, é totalmente pessoal. Talvez você prefira sim ter um pouco em caixa para aproveitar oportunidades na bolsa, ou talvez você não ache bacana, como eu não acho, e sim comece a colocar mensalmente. Depois dessa crise que estamos passando, eu fiquei sim com um pouco de vontade de ter reserva de oportunidade. Eu pensei, poxa, porque eu não preparei uma reserva de oportunidade, tantas ações boas por um preço bem menor. Então é uma ideia que talvez eu mude na minha cabeça, talvez eu possa sim fazer lá na frente uma reserva de oportunidade, porque sinceramente o objetivo do meu canal aqui sempre foi compartilhar conhecimento e minha trajetória, né? Então eu sou 100% transparente, eu não ligo de falar pra vocês que poxa, eu tô mudando de ideia. Não, o objetivo é esse mesmo, compartilhar conhecimento. Eu pensava que não era interessante reserva de oportunidade, mas quando entrei nessa pandemia eu vi, cara, talvez realmente seja importante ter uma reserva de oportunidade. Talvez eu mude isso com o tempo. Se eu mudar, eu vou gravar um vídeo falando pra vocês e mostrando eu aplicando essa reserva de oportunidade e usando ela também. Por isso que é importante você estar sempre ligado aqui no canal. Então vamos para o próximo ponto. Vamos ver. Qual que é a similaridade entre os ativos? Todos são negociados na Bolsa de Valores através do home broker. Tanto as ações como fundos imobiliários e o ETF, todos você compra e negocia na Bolsa de Valores. 2. Devido todos serem negociados em bolsa, todos estão sujeitos à volatilidade por causa de um item chamado lei da oferta e demanda. Quando tem mais pessoas comprando aquele ativo, mais ele vai se valorizando. E quando tem mais pessoas vendendo aquele ativo, mais ele vai se desvalorizando. Então, por conta dele estar listado em bolsa e ser operado pelo home broker, todos estão sujeitos à volatilidade. E um ponto importante que eu separei aqui é: não existe o melhor, e sim a ideia é ter uma carteira composta por uma parcela de cada um desses ativos, pois como eu disse, cada um tem uma função diferente. E antes de encerrar essa aula, para deixar uma coisa meio clara aqui, é que uma das diferenças entre ações e fundo imobiliário é porque as ações não costumam pagar proventos, dividendos todos os meses. Claro, tem alguns casos, como o Banco Itaú, o Banco Bradesco, mas geralmente cada uma delas distribui a cada 3 meses. Já o fundo imobiliário é todo mês, sem exceção, está na sua conta os aluguéis provenientes das cotas daqueles imóveis que você comprou. Então essa é uma grande diferença. Quem gosta de ver todo mês na conta, o fundo imobiliário é mais vantajoso. Já as ações não, geralmente a maioria delas é a cada 2, 3, 4 meses. Mas quando uma empresa não distribui todo mês ou não distribui a cada 2 meses, acumula, os proventos também vão ser acumulados. Então não significa que só porque a empresa paga a cada 4 ou 5 meses vai ser menos proventos. Não, acumula, quando ela paga numa quantidade maior. Diferente do fundo imobiliário, que não acumula, mas todo mês é uma quantidade menor. Então chegamos ao fim da nossa aula 5, onde falamos sobre ativos para o longo prazo. Então eu espero você até a próxima aula.